ser de diversão de partes e não ter um mínimo direito de defesa. E o direito de defesa do juiz qual é? É sim a publicidade das decisões, que elas têm que permanecer públicas. Há uma tentativa, William, de tolher essa atividade dentro do judiciário, e isso é, para mim, numa democracia inaceitável. A população tem que saber o porquê da condenação, para ter aquele efeito, mas não transitou em julgado, não importa. O trabalho do juiz está lá revelado e ele está levando a sua motivação. A maior garantia de um trabalho jurisdicional em termos democráticos é a motivação. Vocês sabem que no campo financeiro e econômico nós não temos um corpo de delito evidente, não há um corpo estendido no chão, mas existe uma documentação, um grau de indícios importantes, e esses indícios muitas vezes levam ao conhecimento de um fato não provado e leva à certeza absoluta desse fato não provado de maneira direta e somente com esses indícios. Então a certeza da adequação judicial passa pelo conhecimento da motivação, e a motivação é essencial para a sobrevivência democrática. A motivação vira conhecimento. A população é analfabeta? É. De certa forma, em termos majoritários, mas ela já está ciente que uma decisão de primeiro grau, eu acho que nisso pelo menos ela sabe, é passível de recurso. E isso pode, se ela não souber, cabe à imprensa falar. A decisão, como tem falado, a decisão ainda tem, ouve-se as partes, fala, vou recorrer, não vou, aí depende da posição de cada corpo. O juiz tem que estar preparado para coletivas quando isso excepcionalmente é necessário. E é o trabalho também das assessorias de comunicação. As assessorias de comunicação têm falhado terrivelmente no campo judicial. Vejam, trabalhos da primeira instância sendo valorizados pela população, trabalhos esses confirmados pelos tribunais, de segundo grau pelo menos, e o segundo grau não aparece. Onde está a falha aí? Efetivamente da assessoria de comunicação do próprio tribunal. Que me perdoem, eu sei que a falta de estrutura, não estou falando contra ninguém, mas se a gente olhar para o passado, como valoriza e fazem de um juiz, entre aspas, como já chegou a falar, paladinos de justiça, é uma catarse da população, quando na verdade não é nada disso. Existe um tribunal que confirma, e é apenas um trabalho pessoal, que na verdade não é pessoal, institucional, aparece. Então há necessidade de um melhor enquadramento dessas questões. Existe também pontualmente necessidade de notas, por conta desse timing, que e deve ser do conhecimento do judiciário. Não adianta soltar uma nota à imprensa, mas não devia soltar a nota à imprensa. Tem que soltar sim, se aquilo está sendo falado de forma errada, e o juiz não tem como falar de fato concreto, pelo menos fala, olha, não se viu isso, isso, aquilo, a decisão fala isso, isso, aquilo. Então, quando o juiz passa uma decisão judicial, ele não quer com isso aparecer, mas ele quer fazer a sua prestação de contas. E aí, vem o jornalista, tem muitas laudas aqui, eu não entendo nada, precisa de um release, um resumo daquilo, senão não dá para passar. Mas o release nunca espelha a abrangência da decisão judicial. É obviamente que a visão do juiz vai ser muito diferente de um jornalista, e tem a questão do tempo, né? Essa questão do tempo é relevante. Então, se o juiz puder pelo menos falar, olha a página X, Y, Z, se essa questão que interessa, se é uma questão mais importante no caso, enfim, tudo vai depender. Tudo é uma questão de análise, caso a caso. Questões que se colocam perante a justiça, William, por exemplo, solicito sair pela garagem do fórum porque não quero passar pela imprensa. Como a justiça tem que agir no caso deles? Não quero me submeter à massa de jornalistas que está lá. A minha opinião é que a justiça não pode fazer qualquer tipo de exceção, a não ser que sejam restrições de saúde que determine que um acusado, por exemplo, entre com a garagem para estar mais próximo do elevador, por exemplo. Aí é uma questão de
de dignidade da pessoa humana, de valorização humana, né? Porque ali não é réu só, é um ser humano, e ele tem que ser tratado como tal. Mas aí há exceções por conta da existência da imprensa, como já aconteceu várias vezes. Outras questões, por exemplo, a questão do Abadia, quando foi feito o leilão da Abadia, durante o dia houve o bazar beneficente, à noite o leilão de relógios. Eu me lembro que o lugar comportava 425 pessoas, e para a preservação do interesse público houve a determinação de minha parte de reservar 225 lugares públicos, mais 200 para colecionadores, porque não teria sentido. Ali não era um espetáculo, era uma alienação antecipada realizada, era a primeira alienação antecipada do país que foi realizada daquela forma. Bom, enfim, e aí, estamos falando que eu tenho que terminar, mas aí os colecionadores convidados, porque tinha que ser colecionadores, a ideia era vender relógios com valores de 400 mil reais, 300 mil dólares, por exemplo, e etc. Eram mais de 100 relógios, tinha que ser adquiridos, o objetivo era a venda e não o espetáculo. E aí veio, nós não queremos aparecer, doutor. E aí, como é que faz? O judiciário tem que agir nesses casos. Aí fala, tudo bem. Então, qual foi a determinação na ocasião? A imprensa filme o início. Solicitei a imprensa para não pegar imagens de pessoas no ambiente, e depois, me perdoe, se retire, porque o leilão é assim, eu quero, aquele sistema, né, próprio do leilão. E aí são questões que o judiciário se depara, e eu não tinha nem pensado quando da realização. Temos agora um projeto, é bom que se diga, um projeto de lei da Câmara, 1947-2007, que é a tal da Lei da Mordaça, cujo artigo fala revelar ou divulgar de qualquer forma fato que esteja sendo objeto de investigação, em qualquer tipo de procedimento oficial. Olha só a curiosidade. O deputado Sandro Mabel, que propôs, justifica, quando foi questionado por setores da imprensa, fala, não, mas esse artigo é um artigo que vai ser inserido dentro dos crimes contra a administração pública. E aí, só o funcionário vai